Minas S.A. Especial, Desenvolvimento e Construção. Oferecimento, Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Olá, tudo bem? No episódio da temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção, hoje eu estou com o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues Pereira, 32 anos, administra Nova Lima, que tem 323 anos, com vários desafios, uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, e é sobre obras, educação, tecnologia, mobilidade, todo o desenvolvimento que aí concentra na cidade, que a gente conversa hoje com o João Marcelo, que nos recebe aqui na Prefeitura de Nova Lima. João Marcelo, tudo bem? Muito obrigada por nos receber aqui. Olá, Helenice. Para mim é uma alegria a gente poder bater um papo, conversar sobre Nova Lima, sobre os nossos desafios, sobre tudo aquilo que a gente tem feito e cumprimentar também todo mundo que está nos acompanhando nesse bate-papo. Legal. João, eu queria que você se apresentasse primeiro para o pessoal, né? Assim, não é todo dia que a gente encontra um prefeito com apenas 32 anos e já tendo que administrar uma das cidades que tem uma das maiores economias do estado, né? Como que é a sua trajetória? Você é de Nova Lima, o que deu na sua cabeça de ir para a política? Bom, eu sou daqui de Nova Lima mesmo, do centro da cidade, minha família é daqui e minha família nunca teve envolvimento com política. Né? Foi a minha história de vida que me trouxe até aqui e eu vou resumir de maneira bem rápida aqui. Eu estou com 32 anos, né? Eu sou técnico em administração na escola de Sebrae aqui de Nova Lima, sou bacharel em administração com linha de formação para comércio exterior, onde cheguei a ter a oportunidade de trabalhar, por exemplo, na Vale, e me pós-graduei, me especializei em administração pública na oportunidade que tive de ser vice-prefeito, enquanto vice-prefeito da nossa cidade. Né? E o que me levou para a política, apesar das experiências profissionais que tive na Santa Casa e na Vale, foi uma vocação mesmo, que eu descobri ao longo da minha vida e que foi despertada ainda muito novo, como criança, sem nem saber o que era política, o que era prefeitura, o que era, né, serviço público. Mas com 7 anos de idade, eu falo que um presente da minha mãe mudou esse destino da minha vida. Né? Minha mãe me deu de presente uma roupa de Papai Noel. E com aquela roupa, eu quis, numa brincadeira, ser Papai Noel para as outras crianças. Eu tinha 7 anos de idade, eu ainda acreditava em Papai Noel, mas legal. Eu quis ser Papai Noel para as outras crianças. E a partir de uma brincadeira, ao longo do tempo, aquilo se transformou num projeto social. Ao longo do tempo, se formalizou como uma ONG, que existe até hoje a ONG. Eu sou um voluntário, a ONG continua com as atividades, né, e eu sou um voluntário da ONG, mas toda essa trajetória do Papai Noel Mirim, que tem hoje projetos sociais durante todo o ano, foi o que despertou essa vocação minha para a política. E quando eu tinha uns 15 anos, a gente tinha uma força de mobilização jovem muito grande aqui na cidade. A gente mobilizava praticamente 600 jovens para fazer projeto social, atividade social. E aí, quando eu estava com 18 anos, esse grupo de jovens falou: João, a gente está chegando a eleição, a gente quer que você se candidate a vereador, a gente se identifica em você e não naqueles que eventualmente estavam lá naquela circunstância, né? E aí eu falei, poxa, se eu acho que eu posso contribuir de alguma forma, então vou encarar esse desafio, não vou ficar esperando, não. E foi engraçado porque, como eu disse, né, minha família não tem herança política, eu não tinha padrinho político nenhum. Quando eu comentei isso em casa, minha mãe tomou um susto. Sua mãe faz o quê? Seu pai? Como é que Meus pais hoje são aposentados da indústria, mas tiveram uma trajetória. Minha mãe, por exemplo, entrou como estagiária e aposentou 38 anos de trabalho na antiga Morro Velho, hoje Anglo Gold. Minha mãe é química, né? Aposentou com 20 anos de química e depois continuou. Aquela vida estável ali, totalmente planejada. CLT, né? carteira assinada,
E assim, o meu pai, da mesma forma, na indústria, meu pai, a carreira como comprador, mas aí percorreu o setor da mineração, também teve no setor automobilístico, mas sempre na indústria, Sim. como comprador, né? Então, na hora que eu trouxe assim, olha, eu tô pensando, eu vou me candidatar a vereador, minha mãe falou, meu Deus, eu criei meu filho para virar político, né? Naquela visão, muitas vezes, da sociedade, uma visão que coloca todos os políticos no mesmo balaio daqueles que, né, que não correspondem ou que são irresponsáveis. E aí veio essa preocupação. Mas a visão da minha mãe foi o seguinte, ela pensou, conversou com meu pai, disse o seguinte, ó, ele quer viver isso, vamos deixar ele viver, ele vai se frustrar, vai dar errado, e aí pronto, ele viveu a experiência. Volta para a nossa vida. E volta. De CLT, de trabalhador. Como é que é o nome da sua mãe? Álida e Cláudio. Álida e Cláudio. Minha mãe é Álida, mas é Lidinha, todo mundo conhece como Lidinha. Fizeram a coisa certa, né? Deixar você andar com as próprias pernas. E eu fui para a eleição de vereador, disputei ela com 20 anos de idade, 2 anos depois, né? Porque nesse período estava se aproximando, tinha acabado de passar as eleições ali gerais, e não tinha dinheiro para campanha, não tinha padrinhamento, mas fui muito bem votado. Essa turma jovem abraçou a candidatura. Compareceram, né? Sabiam que você era capaz de entregar mais. Exatamente. Né? Mas eu não me elegi. Eu fiquei entre os 10 mais votados, mas o meu partido político não atingiu o coeficiente eleitoral que me desse condição de ter uma cadeira na Câmara. E isso foi interessante porque... Que frustração, hein? Pois é, mas aí que está o ponto. A minha interpretação, numa eleição tão difícil, tão disputada, com pessoas que estavam há tantos anos no processo político, e eu entrando ali, naquele momento, me apresentando para a cidade... como eu já disse aqui, sem recurso para campanha, sem apadrinhamento político, a minha conclusão foi eu não me elegi, mas eu venci a eleição. Com certeza. Eu cumpri um papel bonito, eu me apresentei para a cidade e eu venci a eleição. Né? Eu saí daquela eleição muito maior do que eu entrei politicamente. A cidade passou a conhecer quem era o João e quais eram suas ideias. Você se apresentou e na outra eleição já sabiam quem era o João. Né? Tanto que nesse período foi quando eu fazia faculdade, e aí foi antes da eleição eu estava na Santa Casa, depois foi quando eu fui para a Vale. E nesse período eu me preparava para uma nova eleição de vereador e o desafio era a montagem de partido, porque os partidos políticos não queriam aceitar minha filiação, porque a minha expectativa de votação estava tão alta naquele momento. Aí ia aumentar o coeficiente de todos os outros. E aí tinha risco de tirar a cadeira dos outros. Né? Esse passou a ser um desafio, mas ainda assim, né, foi possível. E eu trabalhei na construção de uma candidatura a vereador e fui convidado para ser vice-prefeito. Né? E aceitei o convite, que foi uma experiência fantástica, nós vencemos a eleição e eu tive 4 anos, né, dentro da prefeitura, que foi aí o período que aí eu saí, me desliguei da Vale, vim para a prefeitura. Na prefeitura eu me dediquei de corpo e alma, porque tem muito vice-prefeito que cumpre o papel, a função de só substituir o prefeito na ausência dele. Eu decidi viver o governo, né, de enfrentar os desafios juntos com a administração. Você teve presença de cena. Exatamente. Eu tive por dentro de praticamente todas as grandes pautas, as grandes questões do governo, acompanhei, vivi, aprendi muito e foi essencial para que me desse condição de colocar o nome como um candidato a prefeito 4 anos depois. Então, com 20 anos eu disputei uma eleição, não me elegi. Com 24 eu disputei a segunda eleição já para vice-prefeito, me elegi. E aos 28 anos eu tomei a decisão de colocar meu nome à disposição da cidade, de construir um projeto político com muito respeito a quem nos antecedeu, mas também apresentando novas ideias para a cidade, né? E a gente teve um sucesso eleitoral, né, a confiança da população, que é algo muito grandioso, uma responsabilidade muito grande, né? As pessoas delegam a você a administração do município. Então, resumidamente, essa é a minha trajetória, que tem um pouco aí da minha formação profissional, das minhas experiências profissionais, da minha trajetória política e, acima de tudo, dessa vocação, né, que nasceu numa brincadeira de criança, que me permitiu conhecer, desde muito novo, um lado de Nova Lima que muita gente não sabe que existe. Né? Os projetos sociais me permitiram isso. Então, resumidamente, foi assim que eu cheguei aqui. Né? Claro que
com o apoio de centenas e milhares de pessoas que abraçaram, que acreditaram, né? Ninguém faz nada sozinho, e se não fosse essas pessoas, certamente isso não seria possível. Ô, João, agora falando da cidade, né? Nova Lima, ela é uma cidade grande, ela tem uma população que demanda e várias obras. Ela não somente depende de Nova Lima, mas Nova Lima ligada aí a Belo Horizonte. Muitas pessoas preferem morar em Nova Lima, como eu, adoro morar aqui. Acho que tem uma qualidade de vida incrível, olhar para as montanhas, né? O que a gente tem um projeto agora que é um desafio de resolver, pelo menos em parte, o problema da mobilidade, né? Porque Nova Lima tem só aquela saída ali e eu vejo que chega às 5 horas da tarde, 4h30 já vai parando tudo, né? Aí fica esse processo até 7 horas da noite. É um grande projeto de mobilidade aí num pacote de 250 milhões de reais que Nova Lima tem para você, pelo menos, começar essa obra. Como é que está o projeto? Todo mundo me pergunta isso. Aí você vai falar com o prefeito? Conversa com ele para ele descrever o que vai resolver aqui para a gente, né? Nova Lima é uma cidade territorialmente maior que a capital, por exemplo, né? Uma cidade que tem uma qualidade de vida muito em virtude também das questões ambientais. É uma cidade que tem mais de 50% do seu território preservado em mata nativa, né? Aqui o nosso bioma é Mata Atlântica e Cerrado. Então, assim, isso é muito positivo do aspecto da qualidade de vida. E a cidade está passando por uma grande transformação, né? A gente tem aqui no centro aquelas características de uma cidade do interior. Uma cidade histórica, histórica, né? Exatamente. 323 com os traços anos, né? culturais, né? São 323 anos, né? Mas que a cidade não é só esse núcleo, é uma cidade polinucleadas. Nós temos regiões em desenvolvimento como Jardim Canadá, nós temos a região da Lagoa dos Ingleses, nós temos a região de Honório Bicalho e nós temos a região da divisa com Belo Horizonte, onde nos últimos anos tem ocorrido uma grande migração, né, de belo-horizontinos para Nova Lima, por conta da qualidade de vida, por conta de Belo Horizonte estar praticamente todo ocupado também, né? Não tem mais como fazer muito prédio lá, o plano diretor também. Exatamente. Né? E esse crescimento para Nova Lima traz, claro, muitos pontos positivos, mas também desafios e pontos a serem enfrentados. E o aspecto da mobilidade hoje se coloca para mim como um dos 3 grandes desafios do nosso município. Nova Lima tem uma única ligação com a capital, que é a MG 030, né, que é a veia principal de ligação, mas ela que ao longo dos anos se tornou praticamente saturada. E a gente tem que construir alternativas para que esse desenvolvimento carregue consigo a qualidade de vida, que é um fator determinante na escolha das pessoas que desejam vir morar em Nova Lima. E a gente tem feito um grande trabalho de mobilidade urbana. Esse pacote de 250 milhões é uma das ações junto à Prefeitura de Belo Horizonte, eu já vou chegar nele, mas em paralelo a isso, outras iniciativas têm sido muito importantes. Exemplo, a estrada que liga Nova Lima a Sabará e que tem um braço de acesso à região leste da capital, ali na região hospitalar, quem deseja ir para aquela região. Vocês também estão fazendo obras lá. Exatamente, né? Essa é uma obra que é uma rodovia estadual. A gente repassou o recurso, a obra chegou a ser iniciada, em determinado momento o DR optou por delegar o trecho para o município, nós estamos exatamente nessa etapa, e assim que o trecho nos for delegado, o município de Nova Lima vai executar essa obra. Mas é uma obra que já iniciou e que já teve até uma parte executada e nós vamos retomar ela agora para concluir. E por que ela é importante? Porque as pessoas que desejam ir, por exemplo, para essa região leste, da região hospitalar de Belo Horizonte, e que hoje tem como uma única alternativa a MG 030, já é um primeiro desafio. Não precisa passar só pela MG 030. A segunda obra que é muito importante nesse sentido é a ligação da Rio de Peixe. É uma estrada que liga a região central aqui, de Honório Bicalho especificamente, ao Jardim Canadá, por dentro de Nova Lima. Hoje, quem deseja ir para o Jardim Canadá por Nova Lima ou por Honório Bicalho, tem que necessariamente passar lá no BH Shopping e lá dentro de Belo Horizonte e voltar. Exatamente. Com essa via, que é uma via de 22 quilômetros, a Vale vai arcar com 16 quilômetros e o município com o restante, é uma conexão direta. Essa obra
já está em fase final de projeto, muito próximo de ser licitada. A terceira intervenção, que é muito importante também, é uma avenida paralela à MG30, logo depois do posto da Polícia Militar Rodoviária, Sim, que sai lá no bairro Jardim da Torre. Isso mesmo, que sai lá no Jardim da Torre, é a Avenida Dr. Flávio Guimarães. Os principais engarrafamentos da MG-030 ocorrem no Colégio Santo Agostinho para cima. Exatamente, aquela região de condomínios ali fechados, e ali de você casas. cria uma alternativa paralela também de conexão à capital. Então, antes de chegar no projeto ali dos 250 milhões, nós já temos aqui 3 alternativas que vão desafogar de maneira muito positiva a MG-030. Isso aí demora muito, e aí, como é que tá? Obras, elas... Então, a Rede Peixe está terminando o projeto executivo. A alternativa Jardim da Torre, que é a Dr. Flávio Guimarães, já está contrato assinado, ordem de serviço dada. A empresa está se mobilizando para iniciar as obras, mas já com ordem de serviço, contrato assinado. E a Nova Lima Sabará, o Estado está fazendo a delegação do trecho para o município concluir a obra. E aí a gente chega agora, depois dessas 3 alternativas que vão contribuir exatamente ali na região da divisa entre Nova Lima e Belo Horizonte. Onde a Prefeitura de Nova Lima e a Prefeitura de Belo Horizonte formalizaram um compromisso de 4 grandes intervenções que vão, sobremaneira, melhorar ali na região o trânsito. 2 de responsabilidade do nosso município, 2 de responsabilidade do município de Belo Horizonte. Quais são essas obras? O município de Nova Lima vai realizar, primeiro, um viaduto ferradura para quem está saindo da MG-030 e deseja ir para a BR-356, não ter que passar lá no BH Shopping. Vai enfrentar aquele trânsito todinho antes lá. Ele vai sair à direita, um viaduto ferradura e encaixa embaixo. Aí o pessoal fica na dúvida, de onde que sai, né? Ele... É ali onde eram 6 pistas que vocês fizeram aquela obra ou é pela linha férrea? Ele saiu. Como é que é Você passa debaixo do viaduto da linha férrea, sentido de Nova Lima, sentido Belo Horizonte. Sim. Passou ali de baixo. Tem aquela reta que desce, que tem até uma trincheira por baixo. É ali, ele sai à direita, passa por cima. Ele vai passar por cima, então, daquele viaduto ali. Exatamente. Em vez da pessoa pegar Estael, Mary Bicalho ali, ela já vai subir. Ele sai à direita. Essa é uma obra que a gente... É uma grande obra, né? Projeto executivo pronto e que vamos executar com contrapartidas urbanísticas dos empreendimentos daquela região. Já tem umas contrapartidas. Então, olha só, nós temos projeto executivo pronto e o recurso. Já está pronto. Exatamente. O que está pendente é porque exatamente esse braço de saída é no cercadinho, que é uma área de preservação, que já houve uma desafetação. Desafetação é retirada, desafetação, né? Exatamente, é permitir uma intervenção numa área de preservação. E já foi feita a desafetação por conta até de outras obras que já foram feitas ali, aquela alça que vem da Leroy Merlin, aquela de baixo, e já foi previsto isso. Nós estamos avaliando agora, para iniciar a obra só falta isso, basicamente. Esses 5 a 10 metros. Ampliar esses 5 a 10 metros de desafetação, ou se nós vamos adequar o projeto dentro do que já foi desafetado, e a equipe técnica está cuidando disso. É a única pendência que a gente tem para iniciar essa obra, é uma obra de impacto muito grande ali. Você acha que essa obra começa esse ano ainda? Ou a expectativa isso aí depende muito de aprovação da Assembleia Legislativa, aprovação de licenciamento ambiental, que aí a gente não sabe, né? Sim, porque a gente tem um recurso já para isso e o projeto pronto. Agora, a gente não pode iniciar uma obra que vai passar por uma área que não foi desafetada. Não tem jeito. Então, a gente tem 2 alternativas. Ou vamos desafetar esse pequeno trecho, ou vamos encaixar o projeto dentro do que é possível. E aí eu estou otimista com isso. E a segunda, essa é a primeira obra de responsabilidade do nosso município. A segunda é o alargamento daquela alça que vem da Leroy Merlin e que encaixa na nossa cidade. Quem está chegando, né, pela 040. Exatamente, pode subir ali. E as 2 obras de responsabilidade da Prefeitura de BH já são mais próximas ao BH Shopping. A primeira delas é o alargamento daquele viaduto do BH Shopping mesmo. Aquele que faz a curvinha para cair na Raja Gabalha. Então, quem sobe e desce para a Raja hoje, que tem 2 pistas, passará a ter 3 pistas. Muito bom. Vai ampliar aí. Também exatamente. Que a gente fala, agarra tudo, né? Essa é a primeira obra da Prefeitura de BH e a segunda é um viaduto direcional
que é o viaduto direcional? Quem está subindo da Nossa Senhora do Carmo e quer vir para Também, Nova Lima, hoje tem que entrar naquela rotatória do BH Shopping, né? Não precisará. Por quê? Ele vai passar debaixo do viaduto do BH Shopping, e aí vai vir um viaduto que vai passar por cima e conectar direto na MG 030. São essas 4 grandes obras. E aí vai chegar um determinado momento que nós vamos ter a Prefeitura de Nova Lima, por exemplo, realizando obras de mobilidades em 3 municípios, porque todas essas obras, essas 4, são dentro do território de Belo Horizonte. E o asfaltamento Nova Lima-Sabará, nós vamos executar ele por completo, o trecho de Nova Lima e o trecho de Sabará. Então nós vamos estar fazendo obra de mobilidade em Nova Lima, em Sabará e em Belo Horizonte. Ou seja, nós estamos enfrentando um problema. A gente sabe o quanto que a população sofre diariamente naquele trânsito caótico. E são aconteceu um acidente, parou tudo, né? E são soluções que não acontecem no estalo de dedo de um dia para o outro. Mas nós estamos enfrentando para criar alternativas como a Rio de Peixe, Nova Lima, Sabará, Jardim da Torre, mas também para atacar localmente lá, fazendo parcerias. O município de Nova Lima vai estar executando obra em 3 municípios. É uma prefeitura executando obra em 3. É uma interferência enorme, não é? Exatamente. Assim, tem que ter um diálogo aí e também vai ter que ter uma paciência da população na hora que começarem as obras, né? Você tem esperança que alguma dessas obras aí elas comecem ainda esse ano ou é muito difícil prever? A minha expectativa, o Jardim da Torre, e ainda eu tenho uma expectativa muito positiva com Nova Lima, Sabará e com essa ferradura. Ou seja, qual que vai ser o volume total de investimentos para essa mobilidade toda? Olha, é um pacote aí, você vai ver, da parte de Nova Lima, a gente tem aproximadamente 100 milhões nessa parceria com a Prefeitura de BH, mais uns 80 milhões do Jardim da Torre, mais uns 50 milhões de Nova Lima Sabará. Nisso daí já deu 230. E a Rio de Peixe é uma obra grande, mas a Vale vai arcar com uma parte, eu não tenho os orçamentos ainda, mas vamos pôr algo em torno de 300, 350 milhões de investimentos do município de Nova Lima nessas obras de mobilidade, são obras estruturantes. Pelo menos já foi apresentado para a sociedade, começar, né? Exatamente. Gente, hoje eu estou conversando com o João Marcelo Diegues, ele que é o prefeito de Nova Lima na temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção. Ô, João, lógico que a cidade tem várias outras frentes, né? Tem uma arrecadação que você já calculou ano passado, foi de 1 bilhão e 200. Vocês tiveram um superávit, tiveram um investimento aí de 1 bilhão e 400. Como é que está agora, assim? Qual que é uma outra frente que você vê que precisa ter investimentos, né? Vocês estão diversificando a economia, que ela era antes muito baseada na mineração, e conversando com o seu pessoal da assessoria, a gente já vê que a mineração já é 4º lugar em arrecadação, né? Como é que hoje está dividida essa arrecadação da cidade? Bom, primeiro que Nova Lima tem uma arrecadação de fato privilegiada, né? Nós tivemos no último ano 1 bi 200 de arrecadação, mas tem 2 questões que são muito importantes, que eu gosto de tratar, que é o seguinte: a primeira delas foi quase que um mantra no meu governo, porque a prefeitura ela vinha com vários superávites e acumulando caixa. E a verdade é que a prefeitura não é banco. Esse dinheiro que a prefeitura arrecada é para ser revertido em políticas públicas, obras, serviços, qualidade de vida para a população. Né? E quando a gente assumiu a prefeitura, no primeiro ano de governo, por exemplo, a prefeitura executou 700 milhões. Né? E o caixa só aumentando. Ano passado a gente executou 1 bi 400, são 2 prefeituras rodando. Ou seja, a população começa a sentir o retorno dos impostos, né, do que é destinado para a prefeitura. De fato, a gente está investindo na cidade. Agora, esse ano vocês estão investindo quanto? Qual que vai ser o orçamento? A previsão de arrecadação nossa cresce um pouco, de 1 bi 200 para 1 bi 300, e a expectativa nossa é executar o que a gente arrecada e... Totalmente, 1 bi 300. 1 bi 300. Investir esse ano. Exatamente. E o que acontece? Mas quando a gente fala em executar tudo, não pode ser de qualquer forma, tem que ter responsabilidade. Né? Por exemplo, a prefeitura, a gente assumiu ela com um gasto com o pessoal em torno de 40%. Já vinha
Da 40% era folha. Era folha, né, de 35% a 40%. O que você fez com isso, com esse percentual? E esse valor era um valor positivo perto do que tinha no passado. Né, já tínhamos enfrentado uma reforma administrativa dura que abaixou ali dos 54% para 40%. Sim. Mas nós conseguimos abaixar isso ainda mais. Hoje o nosso gasto com folha representa em torno de 30%. E foram várias medidas que nós tomamos para que isso fosse possível. Primeiro, nós exoneramos os servidores que já estavam aposentados, e alguns deles, inclusive com altos salários, né? Mas oxigenamos o nosso quadro e a nossa folha. Segundo, fizemos um PDVI, um plano de demissão voluntária, que aí sim, principalmente profissionais de muito tempo de prefeitura e de altos salários. Com salários isso maiores, tudo ajudou a enxugar a nossa folha. Mais ainda, a gente tinha no município uma política de gratificações que permitia toda a folha do município ser gratificada em 50%, que era uma loucura. Aí nós reduzimos isso inicialmente a 4% você começa da folha. a viver para pagar folha, né? Como várias outras prefeituras em Minas Gerais. Exatamente. Tem essa realidade. Nós reduzimos isso a 4% da folha e agora nós, em ano eleitoral, acabamos com as gratificações. Não existe gratificação na prefeitura mais, uma medida de coragem de um governo que entende que a cidade precisa ter recursos para investimentos. Né? Então, assim, a gente conseguiu ter medidas e, em paralelo a isso, a gente conseguiu construir um plano de carreira para o servidor que retomou o horizonte de crescimento, as possibilidades dele ter progressão na carreira, mas com uma responsabilidade fiscal e com uma trava de 35%. Ah, tem um teto aí, né? Exatamente. A Constituição Federal nos permite chegar a 54%. Aqui em Nova Lima nós colocamos uma trava de 35%. Sim. Então, o servidor ele tem horizonte de crescimento, mas o horizonte dele não é a qualquer custo. Se o município não crescer, não tem como o servidor crescer. Isso, com qualificação dos nossos servidores, capacitação, novos concursos, né? Guarda municipal que vocês estão fazendo. Exatamente. Né? Isso vai permitir com que o servidor trabalhe para que o município tenha uma arrecadação cada vez melhor, porque isso vai permitir ele crescer também. Que aí vai o valor agregado. A gente hoje tem uma responsabilidade fiscal. E daí vem uma capacidade de investimento, por exemplo, nessas obras de infraestrutura que nós estamos falando. O que vai refletir? Vai refletir em mais atração de empregos, porque as empresas querem vir onde tem mobilidade. Elas não querem. Aí ela começa a sair fora, né? Exatamente. Não tem infraestrutura, não tem logística, tchau. Nova Lima está muito bem posicionada. Vamos para outros municípios da região metropolitana. Nova Lima está muito bem posicionada. As margens da 040, né? Para crescer, tem para área colocar indústria. Do lado da capital, mas se não tiver mobilidade, esse crescimento vai ficar só na expectativa. Ou seja, esses investimentos vão gerar o quê? Atração de novos investimentos que vão gerar aumento da arrecadação e esse ciclo passa a girar. E para onde que a gente está enxergando esse desenvolvimento? Nova Lima é uma cidade que tem sua história atrelada à mineração. Sim, não tem como, não é? Dissociar. E continua, né? Vale, Anglo Gold aqui, exato, né? Que são os grandes proprietários de ouro, né? das terras do município, inclusive, né? E que a Vale, por exemplo, continua operando. Que tem barragens, está descomissionando, né? As barragens. Exatamente. Então, assim, mas a gente já vê um processo de diversificação econômica, né? Quando a gente enxerga que hoje as maiores receitas do município, né? É o ICMS e o ISS. Ou seja, comércio, serviços. Comércio e serviços representam praticamente 50%, 25% e 25%. Enquanto o CEFEM, a CEFEM, né? Que é o royalty, imposto da mineração. 14%, 18%. Temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção, hoje com o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues Pereira. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Você sabia que quando se trata de projetos de engenharia, há um nome que se destaca no Brasil? Apresentamos o Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Grupo Projeta é sinônimo de inovação, qualidade e excelência, desde o estudo dos solos até a planilha orçamentária. Nosso compromisso é superar as expectativas dos nossos clientes. Acompanhe nossas redes sociais, @Grupo Projeta.
Estamos de volta com mais um episódio da temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção. Hoje eu converso com o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues Pereira. Ô João, agora falando da cidade, né? Nova Lima ela precisa se preparar para outras vocações, como tecnologia, mão de obra capacitada para outras questões, né? Tecnologia eu vejo que você também aplica muito, né? Está com muita inovação, não é? Qual que é a nossa lógica? Nova Tech. Exatamente. É entender quais são as vocações econômicas do município, sejam elas naturais ou que se desenvolveram ao longo dos anos, e apostar nisso. Por exemplo, nós temos o setor do ecoturismo em Honório Bicalho. E macacos também. É uma vocação natural. Já está aí pronta para... Exatamente. Então a gente tem apostado nisso. Para ter esse investimento. Nós temos o setor da saúde. Nova Lima hoje tem as principais redes privadas de saúde de Minas Gerais. Tem ainda o hospital que vai ser inaugurado, né? Exatamente. Mater Dei ainda. Exatamente. Mas as grandes redes estão aqui. Tem o Mater Dei que vai ser inaugurado, tem o grupo DOR, né, que também comprou o Biocorre, que tem interesse também em vir para o município. Tem o Hospital Vila da Serra, que também faz parte da Oncoclínicas. Então, assim, é um polo de saúde que tem se desenvolvido, sem contar várias outras clínicas e serviços de saúde, né? Então é outro olhar que a gente tem especial. É outra mão de obra também capacitada para isso, né? E eu vou falar um pouco sobre como a gente tem enfrentado isso. Nós temos o polo de biotecnologia, especialmente na Lagoa dos Ingleses, que tem como grande âncora a Bion, e que é algo que a gente acredita muito, porque são empresas de alto valor agregado, e elas precisam ter uma cadeia de fornecedores perto, porque senão fica caro, não é? Exatamente. E é o que a gente quer atrair. E por que é muito positivo? Que é empresa de baixo impacto poluidor, e são empresas que vão gerar emprego, renda para a população, arrecadação para o município, ou seja, é um polo que a gente acredita muito. E produção de insulina, por exemplo, da Bion, que todo mundo, tem alguma questão relacionada à insulina, precisa, né? Então, assim, é uma indústria que pode só crescer ali. E o aspecto da tecnologia. Também. Né, que Nova Lima tem se desenvolvido, especialmente na região ali do Vila da Serra, muitas empresas de desenvolvimento tecnológico. Ou seja, essas são as vocações. O que nós temos que trabalhar? E aí tem que ter mão de obra formada para isso, né? Eu vejo que vocês estão com curso de mandarim. Eu falei assim, gente, chinês está tendo demanda, né? Exatamente. Essa língua a gente que tem tão trabalho difícil, muito forte na qualificação mandarim, nossa do inglês, pessoal. espanhol, vocês estão capacitando. Tem aula de graça para o pessoal? Nós temos um programa que é o programa Nova Língua. O programa Nova Língua, nós credenciamos as instituições privadas do município para oferecer o curso, e exatamente para quem mais precisa, a gente paga 100% de bolsa. Porque é caríssimo você fazer um curso de inglês hoje. Aulas de inglês, menos de R$1.000. E mandarim. Por que mandarim? Hoje o principal parceiro comercial da Vale e da mineração no Brasil é a China. É verdade. E a gente não vai fechar os olhos para a mineração, por mais que a gente passe por um processo de diversificação. Ela vai continuar aí compondo pelo menos esses 50% aí da arrecadação. Vai estar dentro. Não vai cair disso, né? Exatamente. Tem um horizonte ainda, né? Mas aí são cursos para a população que mais precisa, bancado pelo município. Mas mais do que isso, a gente tem hoje o maior programa de qualificação técnica da história da nossa cidade, gratuito, bolsas 100% pagas pelo município em parceria com Senai, Sebrae e Senac. E são cursos grandes parceiros. Todo mundo quer fazer. E todos os cursos alinhados com essa vocação econômica. Curso de enfermagem, curso de biotecnologia e química, curso de administração, de marketing, ou seja... tem concorrência para esses cursos. Eu sei porque tenho amigas que as crianças têm que fazer ali, têm que tentar a bolsa, não é, para poder entrar. Quer dizer, aí vocês estão investindo, vocês têm que investir ou não? É um acordo de parceria? Investimento da prefeitura. Qual que é o investimento? Para você ter uma ideia, a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é responsável por esses programas. Quando a gente assumiu, ela tinha um orçamento anual de 3 milhões, 3 milhões e meio em média. E aí eu não estou falando do governo A, B, C ou D, não. Era a média que a prefeitura investia. Que vinha o histórico, Nós saltamos esse investimento para 20 a 28 milhões. Um orçamento aí anual 6 a 7 vezes maior, investindo exatamente nisso, nas diversas parcerias que a gente tem. A gente tem, por exemplo, a primeira escola pública de programação e robótica
para jovens e adultos. Que é outro setor também muito demandado. Está ligado à tecnologia. Sim. Programação é o emprego do futuro. Hoje, um programador, na verdade um programador ruim de serviço, está bem empregado e bem pago. Não tem no mercado, né? Não Todo tem. mundo quer. E essas vagas estão surgindo em Nova Lima. A gente quer garantir que os novalimenses tenham a oportunidade de ocupar essas vagas. E por isso a gente criou essa escola. Saber operar o robô, saber fazer o robô, Exatamente. né? Essa escola é uma parceria com a FIENG, que passam iniciação, aperfeiçoamento, curso técnico e curso pós-técnico. Pelos SESI, Senais, né? Exatamente. O pessoal da FIENG que esteve aqui no lançamento falou que o profissional que percorrer essa trilha por completo é a mosca do olho azul para programação e robótica. Você não encontra no mercado. E salários altos. E salários altos. O poder de transformação... Salário alto ele vai gastar aqui com o comércio, Exatamente. que vai pedir mais na indústria, mais pedidos, Assim, que vai gerar uma roda, o poder de grande. transformação dessa escola, de você pegar o filho de um motoboy, a filha de uma cozinheira e transformar a vida dessas famílias... Que não tinham essa expectativa, que não né? teriam essa oportunidade, é muito grande. Então, assim, a gente quer preparar os profissionais. Só para você ter uma ideia, essa escola nos custa 6 milhões de reais por ano. Para e pensa comigo, o orçamento todo da secretaria era 3 no ano passado, seria impossível oferecer oportunidades como essa. Mas o nosso governo tem uma convicção muito grande de que oportunidade é o que muda a vida das pessoas. Se não tiver, o poder não adianta. público, ele não tem a obrigação de pegar uma criança, um jovem e falar assim, você vai se transformar num empresário de sucesso, você vai se transformar num atleta, num músico, numa música de sucesso, num artista. Não. O poder público tem a obrigação de oferecer oportunidade. Condições para ele se capacitar e aí ele faz o que ele quer da vida dele. Cada um tem seus sonhos, cada um tem seus dons, cada um constrói suas limitações. Exatamente. E aí o poder público tem a obrigação de oferecer oportunidade, que é o que nós estamos fazendo. Porque como você teve a oportunidade de estudar numa família estável financeiramente, né, de chegar a uma mineradora do porte da Vale, as outras pessoas... Muitas vezes não têm essas oportunidades. Não tem, né? Por exemplo, é a teoria do ovário, né? Elas eu fui não nasceram um ovário privilegiado. Eu pude estudar inglês, escola particular, e isso abriu portas para minha vida, inclusive isso foi determinante para eu me formar em comércio exterior e trabalhar numa mineradora como a Vale. E ter a visão que você tem hoje. Exatamente. Né? Agora, quantas outras pessoas não tinham essa oportunidade? Nós estamos garantindo com o nosso programa Nova Língua. É uma democratização. Exatamente. Do ensino. O curso técnico que eu fiz na escola do Sebrae, um curso técnico que é caro e que nem todos têm essa oportunidade. E é referência. Esse mesmo curso técnico, o mesmo diploma que eu tenho, está incluído no nosso programa Carreiras Tech Mais, para quem mais precisa. Então, o poder de transformar a vida das pessoas está atrelado às oportunidades que elas têm. E é nisso que a gente acredita e nisso que a gente aposta. E melhoria dos salários, que a pessoa vai garantindo isso para as gerações futuras dela, né? E riqueza para a cidade, né? Exatamente. Então, assim, essa parte da qualificação e capacitação é algo que a gente tem apostado muito. Você quer, isso aí dá para ampliar essa capacitação? Dá. Tem um... Assim, você tem um projeto assim de aumentar, de atingir mais pessoas? A gente quer nessa escola de robótica, trazer um curso superior de engenharia robótica ainda, para completar essa trilha de formação. Que aí vira um hub, né? Exatamente. E os cursos técnicos, a gente sempre atrela eles à necessidade do mercado e às vocações econômicas do município. Então, por exemplo, nós temos curso técnico de administração, de biotecnologia, de química, de enfermagem, tudo muito atrelado a esse caminho que a gente está desenvolvendo. Né? Por exemplo, drone, não é? A pessoa Exatamente. tem que saber como que ela vai manipular ali o drone, não é? É uma coisa altamente específica. Está alinhado com as vocações econômicas do nosso município. Né? E a gente falar sobre isso é daquilo que me dá maior satisfação, porque isso transforma de fato a vida das pessoas. Vai transformar a cidade, né? Com certeza. Vai colocá-la num outro patamar, né? Gente, hoje eu estou conversando aqui com o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues, sobre a cidade de Nova Lima e os projetos, né? O que a gente tem. Na segurança pública também você está fazendo uma modificação, né? Com as câmeras, né? Aliás, câmeras que têm dado tanto que falar pelo Brasil afora aí, mas aqui também tem as câmeras corporais, né? Que vocês estão instalando para todos os trabalhadores nessa área, né? Nova Lima
realizou monitoramento também, grandes investimentos 24 horas. em segurança, grandes parcerias também. Por exemplo, nós fizemos a doação e a destinação de recursos para a construção do novo quartel da Polícia Militar. Nós fizemos a doação do terreno e vamos repassar o recurso para agora a construção da Delegacia Regional da Polícia Civil. Né? São parcerias importantes porque todos trabalham pela segurança pública, né? Estamos fazendo um concurso, a gente citou aqui rapidamente, passando por isso, da Guarda Municipal. A Guarda Municipal é uma guarda que foi criada há mais de 20 anos, com 120 guardas. Ao longo dos anos a cidade cresceu e a guarda encolheu, porque tiveram guardas que tomaram outros rumos, né? Outros faleceram, várias circunstâncias, né? A guarda encolheu e a cidade cresceu. Nós estamos agora com um concurso aberto para 100 vagas, vamos ampliar a nossa guarda municipal. E tivemos a implantação do CIAP, que é o Centro Integrado de Ações Preventivas, que é o nosso vídeo monitoramento, que já recebemos 2 premiações, uma em Curitiba e outra em São Paulo, em congressos de cidades inteligentes, como um projeto inovador na área de segurança. Fomos extremamente pioneiros, instalamos mais de 400 câmeras pela cidade. Estratégicas, né? Pontos estratégicos definidos junto com as polícias, as forças de segurança. Câmeras de alta resolução, com zoom 25 vezes, qualidade 4K, rotação 360, integração com sistemas das polícias para reconhecimento facial, para reconhecimento de placa. E isso às vezes gera muita dúvida na população, né? Existe todo um protocolo de utilização monitorado, disso. E aí, como é que vai ser? Um Big Brother? Por exemplo, maior forma de esclarecer isso, a pessoa deixou de pagar o IPVA, a câmera vai pegar e vai falar, não, o objetivo não é esse. O objetivo é aquele veículo que foi furtado. Se ele entrou no município e a placa está lá, vai ser acionar. E o sistema é inteligente. Ele aciona imediatamente. Nós tivemos recente um episódio no bairro dos Cristais, que uma pessoa, questão de tráfico de drogas, foi assassinado no bairro. Duas pessoas numa moto vieram, assassinaram ela na calçada. Nossa. E eles estavam sem placa na moto, de capacete, e foram embora e por mais que as câmeras iam monitorando o percurso, não conseguiram identificar quem que era. Mas o sistema é tão inteligente que pela roupa da pessoa, conseguiu identificar no dia anterior, um dos dois estava com a mesma roupa. Mais do que isso, visitando o local e planejando tudo. E aí sem capacete, a pessoa foi lá, olhou, planejou tudo. Aí teve o reconhecimento facial. E aí conseguiu identificar. Não existe crime perfeito. Exatamente. Então, assim, mas por quê? Porque o sistema não é só um sistema de câmera, né? É um sistema inteligente e que ajudou essa identificação. Ele vai fazendo essas comparações, desse histórico todo, cruzando. E isso, além de fazer Nova Lima ser premiada, né, no congresso da ANCIT e no congresso Smart Cities, isso fez com que Nova Lima se colocasse como município de Minas Gerais em primeiro lugar no índice de queda de crimes violentos. Ou seja, é um investimento trazendo resultado para a população. E aí o investidor que quer colocar uma fábrica, que quer fazer algum investimento em Minas Gerais, ele olha isso. Ele vai olhar os aspectos logísticos que a gente falou. Educação e qualidade de vida que está qualidade, segurança. Né? Ô, João, agora tem uma outra questão também, que a gente lá no jornal tem recebido muito leitor, internauta, né? Falando sobre a questão da Mata Atlântica, que tem, né, essa região, você mesmo já falou, tem todo esse bioma aqui. E muito se conversa em relação ao Vila da Serra, né? Vila da Serra, mais Vale do Sereno agora, né? Aquela região toda ali que muitos querem morar e que tem tido um projeto de obras lá enorme. Como é que está essa questão, né? A fiscalização, as licenças ambientais para as construtoras irem e fazerem essas obras todas ali. Ali tem Mata Atlântica? Bom, ali tem, né? Boa parte do nosso território tem. Ali é o seguinte, primeira coisa, existe uma lei que é o plano diretor do município, né? Que aponta o desenvolvimento da cidade, que aponta para onde o município pode crescer e de que tamanho pode crescer, né? E que é a legislação que está em vigor. Né? Hoje eu não posso impedir um projeto a meu bel prazer, porque eu não quero. Se a legislação permite, né, e segue um rito... A legislação aprovada pela Câmara Municipal... Exatamente, né, existe um trâmite.
já chegou ao ponto aqui no município da gente segurar o alvará e a empresa entrar na justiça e falar que eu estou dentro da lei, você não pode me segurar, não. E a empresa está certa. Mas mesmo com a Mata Atlântica ali... Mas aí, e aí que tá... mas ali está conseguindo... Porque é um loteamento que já foi aprovado no município. Ali é um loteamento aprovado. Então a legislação permite isso. Agora, um ponto que a gente tem que entender é o seguinte... É que tem a questão do adensamento, né? Mas a gente virar um belvedere ali, não é? A gente tem ali no Vila da Serra, que a gente está estruturando um grande projeto do Parque Jardim das Águas, que preserva todas as nascentes que tem ali, que preserva o entorno das nascentes. Tá tudo ali, né? Que é um parque praticamente 2 vezes maior que o Parque Municipal de Belo Horizonte, e que muitas pessoas não conhecem, e que as pessoas têm que entender que existe vida fora do carro. E as pessoas têm que conhecer e saber que existe essa qualidade de vida ali. É lindo. Né? Então, assim, o nosso projeto para o Vale do Sereno é integrar ele como um bairro onde as pessoas possam levar uma vida ao ar livre, que elas possam caminhar, que elas possam ir ao mercado a pé, que elas possam ir às compras a pé, que elas possam visitar a igreja a pé e que elas possam ir ao parque passear e divertir a pé, do que essa vida dentro do carro. Né? Tem aonde respirar, né? Então ali já está tudo esse desenvolvimento fechado, não tem mais construção ali. Nessa área do parque não, né? Mas na área que é o loteamento, essa não tem jeito. Não tem jeito, é a legislação. Vocês não pensam em mudar essa legislação? É a revisão do plano diretor que nós estamos fazendo e discutindo com a sociedade. Né? Que a gente já teve, inclusive, várias audiências públicas, a população tem que participar, que é outra coisa também. É muito fácil reclamar. E é muito difícil participar. Quantas pessoas arregaçam as mangas, levantam da cadeira e participam de uma audiência pública? Vão lá para as reuniões, bota a cara a tapa. A sociedade tem que participar. Por quê? Essas discussões são elas que norteiam o caminho do desenvolvimento da cidade. O que ela quer, né? O plano diretor ele é um plano participativo. Então, assim, a gente está amadurecendo isso para em breve poder encaminhar para a Câmara. Também, mas não sabe ainda se dá para ser esse ano. A ideia minha é esse ano. Esse ano ainda, né? Exatamente. Gostaria que já tivesse enviado, inclusive. Mas tem todo o rito que tem que ser cumprido. Tem que ser cumprido. Né? As audiências públicas, as consultas. Elas têm que ser feitas, a população, para poder ter essa... Gente, hoje é a temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção com o prefeito de Nova Lima, João Marcelo Diegues. Ô, João, ainda tem vários outros desafios, né, para você fazer. O que você ainda pretende, que você não conseguiu fazer do jeito que você queria na cidade, que é um sonho seu e que precisa ter aí um entendimento, né? A gente vê mobilidade ainda, né? Tem as linhas de ônibus que você está aumentando, já vi agora muitos abrigos, muito legal isso, né? Mas os ônibus, já andei muito de ônibus em Nova Lima também, tinha uma demora enorme, né? Porque são poucas linhas. Isso está mudando também, essa questão, para a população que não tem carro? Bom, primeiro que nesse aspecto da mobilidade, eu acho que é a grande questão que se você me perguntasse, eu acreditava que eu já conseguisse ter isso mais avançado, mas os trâmites da administração pública, tá aí o grande sonho, é o grande legado. Metrô a gente não vai ter mesmo, né? Isso aí é uma luta, né? É uma luta metropolitana, né? É muito difícil uma prefeitura como Nova Lima, né, entrar nesse processo. Mas o nosso transporte o ônibus público tem como, né? Avançou muito, o nosso transporte público municipal. Nós fomos pioneiros aí no subsídio tarifário, não levamos a tarifa única, levamos a tarifa de R$2. A gente tinha uma tarifa de R$4,30 a R$6 e alguma coisa, R$6,50, não sei. Unificamos todas as tarifas do município em R$2. Isso fez com que o nosso volume de passageiros aumentasse num mês de 150 mil para 500 mil. Porque você vê o impacto disso, né? Mas a gente não... E isso sem interferir e tendo uma perspectiva aí de novas linhas, mais ônibus. Esse que é o ponto que eu ia chegar. Mas para a gente implantar o subsídio, eu condicionei uma série de contrapartidas para o município. Que são elas, novos ônibus, novos horários, novas linhas, um aplicativo de mobilidade urbana do transporte público, que o cidadão consegue monitorar onde está cada ônibus, quanto tempo ele demora para chegar no ponto que ele está, ele consegue comprar passagem no aplicativo, e a integração. A integração é se ele pagou uma passagem, tem mais 2 horas para pegar um outro ônibus
em continuidade na rota dele. Que é sem ter que pagar honesto, né? sem ter que pagar uma segunda passagem. A gente já vê isso em outras cidades, né? Exatamente. Isso tudo foi um pacote de contrapartidas para que a gente implantasse o subsídio. E deu muito certo. Nos permitiu agora colocar também a tarifa zerada aos domingos e feriados. Finais de semana, né? Para incentivar as atividades culturais, esportivas, sociais, religiosas, vou familiares. Sair de casa, exatamente. Eu não vou ter mais esse gasto, né? No meu orçamento. O transporte público municipal foi muito positivo. A gente criou uma linha de transporte que não existia para o bairro Jardim Serrano. Nós criamos uma linha para Macacos. Nós ampliamos o número de ônibus, se não me engano aqui, de 42 para 55 ônibus na nossa frota. Enfim, novos horários, porque houve um acréscimo da população. A pessoa fica, meu Deus, se passar desse horário eu não tenho mais como ir de ônibus. Então tudo isso foi muito positivo aí no transporte público municipal. Isso afeta muito quem gera emprego. Se parar para pensar que o transporte intermunicipal é R$10. Ela vai fazer as contas, né? E o nosso é 2. Ela vai falar assim, não dá. Quem mora em Nova Lima não dá para eu dar emprego aqui em Belo Horizonte. Se você contrata alguém que é o transporte municipal, por dia você vai pagar R$20, no outro você vai pagar 4. Isso impacta demais a folha. Aí a empresa já pensa duas vezes. Imagina uma empresa de 100 pessoas no horizonte de um ano. Ela olha lá na frente. Se fizer um cálculo desse, você vai ver que o transporte intermunicipal ela vai gastar 500 mil no ano, o municipal ela vai gastar 100. Aí a conta não fecha. Aí ela já vai repensar. Injeção na veia. Para quem está empregando e para quem usa o transporte público municipal. Legal isso. A gente já vai caminhando aí para o final, mas você tem outros projetos, né? A gente tem várias frentes na cidade que 32 anos, você já está... Você acha que dá para fazer muito mais na cidade? Para ela ficar muito mais atraente, para outras empresas virem para cá, para concorrer com uma qualidade de vida ainda melhor para as pessoas? Sem dúvida. A gente tem feito investimentos que a população aguarda. A Nova Lima é uma cidade que tem desafios de hoje, do futuro e do passado. Nós estamos realizando obra na cidade que há 40 anos são esperadas, obras que, quando eu nasci, a população já esperava. Qual, por exemplo? Por exemplo, uma obra da Bossoroca, da Alvorada, que foi um desmoronamento que há 40 anos essas famílias vivem em risco e que ninguém teve coragem de encarar isso, e nós estamos executando a obra. O próprio asfaltamento que liga Nova Lima a Sabará, que é outra obra de 40 anos. Fizemos intervenções como o Espaço Cultural, que era um grande terrão que as pessoas viviam na lama no período chuvoso e na poeira no período de seca, e que virou uma grande esplanada cultural, que tem eventos, que tem atividades esportivas, culturais, que as famílias vão para lá no final de semana, uma obra guardada há 30, 40 anos pela cidade também. Até mesmo a ocupação da cidade, né? A gente vê em várias outras cidades aglomerados que vão se formando ali, né? Em relação ao centro da cidade, que vão perdendo o controle, né? E aí depois vem problema de enchente e tudo, e aquela tragédia toda, não é? Então, assim, você está fazendo esse planejamento aqui. São muitos. Para isso não acontecer. Exatamente, muitos desafios, né? A ocupação, muitas vezes, ela é mais acelerada do que o poder de resposta do poder público. Mas não tem outra alternativa que não seja encarar esses desafios. É o que eu falei. A gente encara problemas de 10, 20, 30, 40 anos atrás, problemas que surgem hoje, e tem que ter o horizonte de futuro. Qual a Nova Lima a gente quer em 2030? Qual Nova Lima a gente quer em 2040? Onde a gente quer chegar? Eu falo que essa experiência minha de prefeito é como uma maratona 4x100. E na hora que eu pego o bastão, eu tenho que correr e entregar o meu máximo, sabendo que daqui a pouco eu vou passar para frente. Né? Você não vai ficar para sempre. Quem me antecedeu fez o máximo dele, no modo dele, ao tempo dele. E que para a cidade chegar onde a gente quer chegar hoje é a contribuição de todo mundo. E que eu tenho que olhar lá para frente, que daqui a pouco eu vou passar um bastão. E você vai continuar vivendo em Nova Lima. Exatamente, que é onde minha família vive, é onde eu escolhi viver, onde eu casei e quero construir minha família.
né? Então é dessa forma. E esse desafio todo, você fala 2030, 2040, aí ao mesmo tempo tem esse programa todo de descarbonização, que a cidade tem que estar alinhada também para ser atraente para outras empresas, né? Isso tudo aí, e a questão de renda, emprego, não é? Quer dizer, você tem que estar sempre conseguindo novas formas de melhorar. Não é que a gente tem um olhar muito especial para a educação básica. Em Nova Lima, hoje, a educação pública municipal é de altíssima qualidade, não perde em nada para a rede privada. A gente tem aqui, por exemplo, no contraturno escolar, que é onde os alunos têm aquelas atividades de esporte, artes, dança, aula de inglês. Sim. A gente tem um projeto de imersão bilíngue, que ao invés dele ter a aula de inglês, ele passa a ter todo o contraturno na língua inglesa. Ele passa a ter aula de esportes em inglês, aula de artes em inglês. É uma imersão. A aula é ministrada em inglês, a identificação da escola fica em inglês, a plaquinha do banheiro, a plaquinha... Então é uma imersão bilíngue, que é algo extremamente pioneiro. A gente fez ano passado em uma escola, deu muito certo, esse ano nós ampliamos para 15. E são quantas escolas que você quer ampliar isso? Hoje a gente, todas as escolas da unidade da educação conseguindo. Do fundamental a gente já tem. Não conseguimos atingir todos os alunos. O meu sonho é esse, que a gente consiga ter por completo. E a gente vai ampliando na medida que a gente está. Mas, enfim, é aquela oportunidade do inglês que a gente falou, desde a educação básica. Não só da aula de inglês, mas uma imersão bilíngue. As outras disciplinas sendo ministradas em inglês. Né? Ou seja, é esse olhar para o futuro. Qual Nova Limense que a gente quer? Hoje a alimentação das nossas escolas é de altíssimo nível. É equilibrado. Os alunos se alimentam com nutricionista. Com nutricionista. As frutas são morango, kiwi, uva, pera. Uvas da estação, exatamente, né? Frutas da estação. Tilápia, cogumelo, shiitake. Esse é o nível da alimentação nossa, coisas que muitas vezes a gente não tem condição de ter na nossa própria casa. E as nossas crianças têm. A gente oferece todo o material escolar, todo o uniforme, inclusive o tênis, o agasalho para o aluno. Nós fornecemos tablets para todos os alunos, computador para todos os professores, lousa digital em todas as salas de aula, uma verdadeira revolução tecnológica. Hoje o nosso aluno, ele chega na escola, ele tem o Face School, que ele mostra a carinha dele, o pai recebe na hora no celular que o filho dele registrou presença ou que saiu da escola. E tem um aplicativo para mostrar isso tudo. Exatamente. Ou seja, evasão escolar, que monitora a presença. Nova Lima ficou em primeiro lugar em Minas Gerais com a cidade com o maior índice de alfabetização, 98%. É a primeira cidade de Minas Gerais. A primeira cidade de Minas. Nós fizemos um programa de recuperação pós-pandemia, o Saber Mais, com horário a mais para os alunos que tinham dificuldade. Que foi um problema, né? Exatamente. Nós fomos premiados em Portugal com um projeto que é o CPP itinerante. O que é o CPP itinerante? É o Centro Psicopedagógico, que recebe, o físico lá recebe os alunos com mais dificuldade, mas nem todos conseguem se locomover. Nós passamos a levar o CPP para dentro das escolas para ajudar aqueles alunos com mais dificuldade a se desenvolver. Criamos o Prêmio IDEB. O que é o Prêmio IDEB? IDEB é a Avaliação Nacional da Educação, que estabelece metas para todas as escolas, para os municípios. Aqui em Nova Lima, a gente bonifica o professor da escola que atinge a meta com um salário. A meritocracia. E se toda a rede municipal atingir a meta, a gente bonifica com o segundo salário. Ou seja, a gente incentiva os professores a atingir as metas estabelecidas. Porque a educação não é só o aluno, né? O professor também tem que estar com vontade e sendo bem remunerado para isso. Nós criamos a Casa do Educador, que é um projeto que eu já vi coisas parecidas no Rio Grande do Sul e no Ceará, que é um espaço voltado exclusivamente para o bem-estar do profissional da educação. Lá ele tem curso de capacitação e qualificação, lá ele tem atendimento jurídico, atendimento terapêutico, faz massagem, focado no bem-estar do professor. Então isso tudo que leva a gente a ser a cidade em primeiro lugar em Minas Gerais. Isso, e é pela educação que vai diminuindo essa má distribuição de renda. Com certeza. Que é um problema enorme no Brasil. Porque a gente forma melhor os nossos jovens, adultos e, consequentemente, os cidadãos, os profissionais, e faz essa transformação na cidade. Ô João, uma mensagem final que a gente já tem que terminar mesmo agora.
Bom, primeiro, Helenice, agradecer mais uma vez a oportunidade desse bate-papo, né? Falamos aí de vários assuntos. Agradecer a cada um que nos acompanhou nessa conversa aqui sobre Nova Lima, né? E a mensagem é dizer que a gente carrega um mantra de cidade para todos, mas lembrando que cidade para todos não é cidade perfeita, não existe cidade perfeita em lugar nenhum do mundo, mas cidade para todos é aquela que tem um governo que está de manga arregaçado, que está trabalhando, que está disposto a enfrentar os desafios, os problemas, e essa é a característica da nossa administração. A gente já realizou muita coisa, a gente sabe que tem muita coisa para ser feita e a gente segue trabalhando com o compromisso que a gente tem com a cidade. Nada é maior do que o compromisso nosso com o município de Nova Lima e com os novalimenses. Bom trabalho. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. Obrigado. Obrigada, João. Bom, eu vou ficando por aqui. Mais um episódio da temporada Minas S.A. Desenvolvimento e Construção. Hoje com João Marcelo Diegues, prefeito de Nova Lima. Muito obrigada pela sua audiência e até uma próxima. Minas S.A. Especial, Desenvolvimento e Construção. Oferecimento, Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Realização O Tempo. Você sabia que quando se trata de projetos de engenharia, há um nome que se destaca no Brasil? Apresentamos o Grupo Projeta, a maior empresa de projetos do país. Grupo Projeta é sinônimo de inovação, qualidade e excelência. Desde o estudo dos solos até a planilha orçamentária. Nosso compromisso é superar as expectativas dos nossos clientes. Acompanhe nossas redes sociais, @Grupo Projeta.